Olá, professor Felipe Merino, em mais um assunto interessante aqui, um tema importante, não é? Que vem trazer aqui para vocês, é a questão do saque do FGTS em períodos de estado de emergência ou de calamidade pública decretado no governo federal. Sou professor de Direito e Processo de Trabalho, advogado trabalhista, doutorando em Direito Internacional do Trabalho. Venho sempre trazer aqui uma informação atualizada, uma informação técnica, baseada na legislação, para que vocês possam tirar suas dúvidas, né? Com relação a isso, eu venho recebendo muitas e muitas perguntas sobre esse assunto. Como sacar o FGTS nesse período? Por quê? Porque em função do coronavírus, o Estado, a União fez um decreto justamente falando dessa questão de calamidade pública. Existiu também um decreto de estado de emergência, todos esses decretos em função do Covid-19, né, do coronavírus, em função dessa crise que nós estamos vivendo. E a lei do FGTS, que é a lei 8.036 de 90, essa lei dispõe sobre o Conselho Curador do FGTS. O Conselho Curador do FGTS é a entidade responsável por administrar o FGTS, por dizer do destino do FGTS, possibilidade de saque de FGTS, procedimentos do FGTS, tudo isso é feito pelo Conselho Curador. Quem é o presidente do Conselho Curador do FGTS? O Ministro do Trabalho. Né? O Ministro do Trabalho é quem preside o Conselho Curador de FGTS. Ele tem uma composição paritária em que também nós temos representantes dos trabalhadores, dos empregados e dos órgãos de entidades governamentais. Ou seja, existe participação nesse conselho também dos sindicatos, né, representados por federações, confederações, membros do governo e na presidência, não é? O ministro do Trabalho. Gente, se inscrevam no canal, dê um like aí e cliquem no sininho para que vocês possam ouvir sempre novos vídeos atualizados, uma informação precisa, né? Porque hoje nós temos o quê? Muito fake news rodando por aí. Então nós precisamos ter aqui pessoas que tragam essa informação para vocês de qualidade. Vocês podem verificar todas essas informações que eu estou passando aqui na Lei 8.036 de 90, que é a lei justamente do FGTS. Tem algumas questões que não estão na lei, que estão na jurisprudência, tá? Então nós vamos definir aqui. O artigo 20 da lei, ele fala justamente dessa questão da possibilidade de saque, tá? Estou pegando aqui o artigo 20 da lei, para que a gente possa verificar exatamente os termos dessa questão. Aqui no artigo 20, ele tem várias possibilidades de saque de FGTS. É quando o empregado é demitido sem justa causa, por exemplo, ele pode sacar o FGTS. Né? No fim do contrato temporário, ele pode sacar o FGTS. No fim do contrato de experiência, ele pode sacar o FGTS. Existem várias formas de saque de FGTS. O empregado pode também sacar o FGTS em situações para compra e aquisição de casa própria. Isso está tudo aqui nessa lei, tudo no artigo 20, né? Em que ele fala ali exatamente quais as possibilidades, não é? De se sacar o FGTS. E aí aqui tem um inciso que fala justamente que em caso de emergência ou de calamidade pública, não é? É possível esse saque, tá? E aí ele está falando aqui, ó, artigo 20, inciso 16, tá? Necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto no regulamento,
observadas as seguintes condições. E aí ele tem aqui condições para esse pagamento. Ou seja, tem que haver esse reconhecimento formal do governo federal da estado de emergência ou calamidade pública. Isso já houve. Houve um decreto federal e tem aí decretos também dos municípios decretando esse estado de emergência ou de calamidade pública. Tiveram vários decretos, ou seja, isso já está feito. E aí, professor, então eu posso chegar na caixa e sacar o meu FGTS? Não é bem assim. O que acontece? Dentro da lei do FGTS diz o seguinte, que esse conselho curador, que é o responsável por gerir o FGTS, com essas informações e com estes requisitos, o conselho curador vai estabelecer a forma, o prazo, o valor para saque do FGTS decorrente desse estado de calamidade pública. Ou seja, o conselho pode fazer isso, né? Não é simplesmente o empregador chegar no banco e sacar, porque o conselho curador é que tem que colocar essa diretriz. E aí nós temos o quê? Nós temos a informação do governo federal de que o conselho curador já se reuniu para tratar esse tema e estabeleceu o quê? Estabeleceu, por enquanto, né, na informação que nós temos, que saiu na imprensa, isso ainda vai ser formalizado e publicado, mas eu acho que nos próximos dias isso já deve estar publicado, é que o conselho curador vai liberar para cada empregado, seja de conta ativa ou inativa, não importa, o valor de um salário mínimo, que é em torno aí de R$1.040, mais ou menos, nessa faixa. Então, todos os empregados podem sacar, de acordo com esse estado de emergência, de acordo com a determinação do Conselho Curador agora, em junho, no mês de junho, seja de conta ativa ou inativa, o valor de um salário mínimo. Isso é o que o Conselho Curador estabeleceu. Mas aí nós temos outras situações também além disso. Por quê? Porque a lei também fala que em caso de doença grave, câncer, HIV, estado terminal, enfim, é possível o saque de FGTS integral, todo ele. E como é que funciona isso? Se você tem, você está com uma doença grave ou alguma pessoa da sua família, esposa, pai, mãe, né, um dependente próximo que esteja com você, esteja com essa doença grave devidamente comprovada, você pode ir na Caixa Econômica Federal, levar essa documentação e pedir para fazer o seu saque de FGTS em função dessa doença grave. Só que nessa situação que nós estamos vivendo agora de coronavírus, a maioria das agências está fechada, é uma dificuldade grande para se fazer isso. Há uma possibilidade também de conseguir isso via Justiça Federal, com um pedido judicial e um pedido liminar para saque de FGTS. Imagine que um parente seu, por exemplo, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, por exemplo, esteja aí com coronavírus numa situação grave no hospital e aí você precisa de recursos, está numa situação difícil, né? Ou até quer botar no hospital particular, às vezes a pessoa está no hospital público, você pode sim entrar com uma ação na Justiça Federal e pedir a liberação integral do seu FGTS com base nisso. A lei do FGTS diz que é só em alguns casos que pode se liberar, que é câncer maligno, né, neoplasia maligna, HIV ou doença estado terminal, mas eu tenho visto a jurisprudência, jurisprudência são as decisões dos juízes nos tribunais, né? Eu tenho visto que a Justiça Federal tem liberado o FGTS de muita gente quando tem uma doença efetivamente grave e devidamente comprovada. Então, resumo disso, não é? Gente, se inscrevam no canal, cliquem ali, inscrever-se, dá um like aí, inscrevam no sininho, para a gente continuar aí a trazer informação para vocês. Então, resumindo aqui, primeiro, com relação ao Conselho Curador do FGTS, estado de calamidade ou de emergência pelo coronavírus, vou receber o meu FGTS? Por enquanto, o governo vai liberar um salário em junho. Pode ser que depois o governo libere mais, tá? Mas a questão da situação de emergência ou calamidade pública não é automática. O governo, o Conselho Curador da FGTS é que vai determinar as datas e valores, dependemos do Conselho Curador. Esse é um ponto. Segundo ponto,
Você pode requerer a sua retirada integral do FGTS se você estiver com uma doença grave ou um membro de sua família estiver com uma doença grave. Eu acredito que no caso de Covid-19, a pessoa mal no hospital, aí numa situação, precisando de dinheiro, talvez até para ir para o hospital particular, dificilmente um juiz vai negar isso. O juiz federal deve atender isso de acordo com a jurisprudência do que a gente vem vendo aí. Em vários casos de doença grave, o juiz tem sim deferido a liberação do FGTS, porque justifica este saque do FGTS. Se vocês quiserem ver essas informações que eu passei aqui, entrem ali na Lei 8.036/90, que é a lei do FGTS. Lá tem todas as formas de saque de FGTS que vocês podem consultar. Todas as possibilidades estão nessa lei, no artigo 20 dessa lei. E com relação às decisões judiciais de liberação, fora do que está previsto na lei, fora do que está previsto no Conselho Curador, vocês podem entrar no site da Justiça Federal, procurem lá pelas decisões da Justiça Federal por jurisprudência nos sites, que vocês vão encontrar lá bastante jurisprudência, muitas notícias com relação a essa liberação de FGTS. Espero ter esclarecido as dúvidas aqui de vocês. Se tiverem mais dúvidas, podem escrever aí que eu respondo na medida do possível. Um grande abraço e um beijo do professor Felipe Merino.